Olá, belinhas e zangões, você sabe, e você que é novo aqui não sabe, já vai ficar sabendo que o nosso canal principal, com mais de 300 mil inscritos, o Verde Vida com Tati Oliveira, foi sequestrado, foi hackeado. Eu tô num desespero absurdo e é por isso que eu preciso da sua ajuda para poder se inscrever nesse canal, compartilhar, assistir vídeos, que tem vários vídeos aqui nesse canal, não chega nem aos pés do outro canal que a gente trabalha com ele há mais de 5 anos. Eu não sei porque que esses infelizes fazem isso. Não, sinceramente, eu não sei e eu fiquei assim desesperada. O Alexandre tá tentando resolver, tá falando com o YouTube, tá fazendo todos os procedimentos que tem que fazer, porque eles não só hackearam e sequestraram o meu canal, como também o meu e-mail. Então, se vocês quiserem conversar comigo, falar comigo, entrar em contato com a gente, é só através do WhatsApp. Tá bom? E aí eu respondo pra vocês até com mensagem de voz, pra vocês verem que sou eu mesmo, né? Ou faço vídeo, enfim. Eu faço desse jeito, porque nós temos o nosso curso Verdejando, que está sendo vendido ainda. Nós temos a nossa rifa para ajudar o Cappuccino a fazer o tratamento da doença do carrapato. Então nós temos algumas coisas, tem o clube de jardinagem, nós temos algumas coisas que estavam vinculadas, que algumas pessoas me perguntavam e falavam comigo através do e-mail, tá? Agora vai ser só através do nosso WhatsApp, que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. E mesmo assim estamos aqui, agora você nos acompanha aqui nesse novo canal. Ele tem há pouquíssimo tempo, é um canal novinho, tem 70 e poucos inscritos só agora, em abril de 2025. Vamos que vamos, bola pra frente até conseguir recuperar o nosso Verde Vida, porque eu tenho muita fé em Deus e eu creio que a gente vai conseguir recuperar, porque quem faz maldade assim pros outros não fica impune. Não fica impune, principalmente pelas leis divinas, não é verdade? Então, eu tô aqui cuidando das plantinhas e aqui nesse canal Verde Vida Vlogs, eu mostro mais para você o dia a dia de eu cuidando das plantas, da manutenção que eu faço. Você sabe que a gente tá para se mudar aqui dessa casa e assim, tem muitas coisas acontecendo. Você fica aqui, me acompanha, que vocês vão ver como que é a mudança com esse monte de plantas, 12 cachorros, 20 gatos, um monte de bichalhada e vocês vão ver para onde que a gente vai também. Então fica aqui acompanhando tudo, se inscreve, compartilha com os amigos, com as amigas também, porque tem muita gente que é inscrito do nosso canal Verde Vida, que até receberem notificação, até saberem que não tem mais o canal, mas tem esse Verde Vida Vlogs aqui, que esse eles não conseguiram hackear, às vezes demora um tempo, né? Então é isso, eu tô aqui cuidando das plantas e vou fazer o replante hoje. Deixa eu molhar aqui para mostrar para vocês o que eu tô fazendo, porque esse é o Verde Vida Vlogs. E para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica. Eu tô aqui molhando todas essas plantinhas, todas. Essa daqui eu ganhei agora semana passada. E eu vou tirar, lógico, desse vasinho, né? Porque você sabe que eu não fico com planta com orquídea nessa casca de pinos e muito menos nesse vasinho. Então eu vou tirar. Olha que coisa mais maravilhosa. Meu brinco de princesa secou todo. O Alexandre falou, Tati, secou, já era, acabou. Você perdeu o brinco de princesa, é uma planta muito delicada, falou um monte. O que que aconteceu? Cortei todas as pontas, continuei regando, ó. Nasceu tudo verdinho e olha que gracinha, uma florzinha. Eu já mostrei pra ele, né? Falei, tá vendo? Tá vendo? Olha aí, morreu, já era. E ali atrás, olha as minhas flores de maio já florindo. Tem algumas que estão com botões, tem outras que já estão floridas. Tem alguns botões que abortaram, porque andou fazendo calor também. Ontem e hoje, durante o dia, tá bem abafado. Mas à noite tá mais fresquinho. O que eu quero mais é que continue fresquinho pra poder dar mais flores. O tinhorão aqui tá abrindo também, tá bonito. Esse daqui também. É tinhorão ou caládio, né? Que as pessoas chamam. Mas é o tinhorão. E aqui eu tô molhando todas essas plantinhas, ó.
E tem muito trabalho para fazer aqui. Deixa eu subir aqui nessa cadeira. Ó, eu amo de paixão esse cacto daqui. Ele também é um cacto que dá um monte de florzinha cor-de-rosa. É a coisa mais linda. E você não precisa colocar numa cuia grande, tá? Uma cuia pequena já serve. Hoje eu vou conversar com você, eu vou fazer o replantio da minha pata de elefante. Então, se você tem pata de elefante, ó, onde se rega o chifre de veado? É bem aqui, dentro da folha coletora. Porque é para isso que a folha coletora serve, para coletar água, nutrientes, tudo que vai caindo da natureza para o chifre de veado poder se nutrir. Aí aqui já caiu em outras plantinhas e aqui eu vou continuar regando todas essas. Essa daqui é uma amaranta tricolor, que é aquela planta que a gente fala que é rezadeira. Nossa, hoje de manhã abriu tão lindamente as minhas 11 horas. Me fala aqui nos comentários se as 11 horas de vocês ainda estão abrindo. Porque como fez bastante sol e tava calor hoje de manhã, por isso até as flores de maio não ficaram tão bonitas. Mas em compensação, às 11 horas abriram todas as florzinhas de 11 horas. Tudo mescladinha de rosa com branco. Amanhã, se abrir, eu vou gravar pra vocês. Eu não gravei porque eu tava naquela loucura. Sabe, aquela loucura, aquele desespero de estar com o teu canal hackeado, de ter que resolver um monte de coisa. Então eu acabei não gravando as florzinhas, mas vou gravar. E agora eu vou continuar. Essa é uma das mudas, que essa aqui é rabo de lagartixa, que eu ganhei a mãezinha dela, nossa, há mais de 3, 4 anos. A mãe já foi pro paraíso das plantas, mas me deixou muitas mudinhas. E essa daqui é uma orquídea pipoca que eu vou trocar de bacia também, ela. Depois eu vou explicar pra você por que eu vou trocar de bacia. Ela enche de florzinha branca. Me fala aqui se você tem orquídea pipoca também. Aqui tem um pezinho sobrevivente de torrênia, mas eu rego tudo porque a torrênia você sabe que a semente cai, né? E aí, do nada, ela rebrota toda de novo. Inclusive, tinha vídeo de torrênia no nosso canal Verde Vida. Mas se Deus quiser, a gente vai recuperar o canal e vocês vão poder ver todos esses vídeos novamente. Agora eu vou continuar dando uma regada aqui e olha que coisa linda. A minha violeta não para de florescer. Por quê? Porque eu tiro as folhinhas de baixo, adubo, rego direitinho e elas vão florescendo. Eu vou continuar regando aqui e eu já volto com a minha pata de elefante mostrando pra você, sabe o quê? Qual a hora de você replantar a sua pata de elefante e como faz a poda. Sabia que precisa podar pata de elefante? Então, fica aqui que eu vou te mostrar. E eis aqui a minha pata de elefante, que era uma bebezinha. Eu fiz vídeo, tá no outro canal. Deus quiser eu vou recuperar, gente. Vocês vão me ouvir muito falando disso, tá? Porque eu tô assim na torcida da recuperação. Eu mostrei, ele era pequenininho. Eu comprei essa pata de elefante por R$8. Ela era bem pequenininha. Inclusive ela tava... O primeiro vasinho que eu coloquei ela, só para vocês terem uma ideia, foi nesse vasinho daqui, ó, de tão pequenininha que ela era. Aí ela foi crescendo, eu passei para esse outro vaso e agora tá na hora de trocar ela de vaso de novo. Tati, como é que eu sei que tá na hora de trocar de vaso? Por quê? Primeiro que ela tava ali no cantinho, dentro de um canteiro. Por isso que ela tá até com mato assim, porque choveu, o mato cresceu. Eu fui cuidando das outras plantas e esperando para encontrar a bacia que eu queria para colocar ela. Porque a pata de elefante, ela tem um vaso que ela gosta mais. Tanto pode ser um vaso de cimento como de plástico, mas de preferência que seja o tipo de uma cuia. Inclusive, o vaso que eu vou plantar é esse daqui, ó. É uma cuia, ela tem pezinho, tá vendo? Porque ela não precisa de tanta terra aqui, apesar de que essa daqui tá cheia de raiz. O vaso pode ser tipo cuia, fica muito bonito. E tem que ter bastante diâmetro, que é para essa parte, né, que a gente fala que é a pata de elefante, ir ficando mais larga e ir crescendo. Se a sua pata de elefante não tá crescendo, é porque precisa trocar ela de vaso, tá bom? Agora você vai ver outra coisa, né? Aqui, ó, tá cheio de raiz aqui embaixo, tá gritando porque tá na hora de trocar.
que eu faço? Viro, aperto o vaso. Quando o vaso é de plástico, dá pra você fazer isso, né, ó. Você aperta pra soltar. Vamos ver aqui. Aqui a raiz tá bem presa. Tô segurando aqui pra conseguir, ó, vou soltar. Isso aqui vai fazer uma sujeira. Por isso que eu coloquei essa bacia aqui embaixo, ó. Machucado, mas vamos que vamos. Vou soltar ela aqui, peraí. E soltei. Agora fala pra mim, o que você acha? Precisa ou não precisa? Deixa aqui nos comentários. Precisava ou não precisava trocar ela de vaso? Dá uma olhada nisso. Então, ó, aí você tá vendo que as raízes estão todas saudáveis. Tá ótima. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou soltar esse torrão. Eu vou soltar um pouco, não precisa soltar muito. Mas tenta ir apertando assim, ó, que ele vai soltando um pouco as raízes. Porque quando você colocar no vaso novo, que vai ter mais espaço, vai ter bastante terra. Você vê que ela consome todo o substrato, né? E isso não acontece só com a pata de elefante. Isso acontece com qualquer planta que vai enchendo o vaso muito de raiz, que nem o antúrio, o lírio da paz. Se for enchendo muito de raiz, ele vai consumindo o substrato. Chega uma hora que não tem mais substrato, tá só na raiz. Aí a planta não desenvolve, a pata de elefante não dá flor, mas que nem o antúrio para de dar flor, o lírio da paz para de dar flor, por causa disso. Tá vendo? Então eu vou soltar um pouco e já venho para replantar junto com você ela naquela bacia. Olha, eu tirei tudo isso aqui dessa pata de elefante. Mas, Tati, eu preciso deixar a pata de elefante crescer. Eu vou colocar ela num vaso maior e tal. Depois, como é que eu vou ficar replantando? Depois que ela tiver maior, desse tamanho que ela já tá, você ainda vai passar para aquele vaso, tipo uma cuia, que você vai repassar junto comigo, que é esse daqui, ó. Você vai passar para essa bacia, mais ou menos esse diâmetro, tá vendo, ó? Que vai ter bastante espaço para ela. Depois daqui, você pode passar para um vaso maior e definitivo, aonde ela vai crescer à vontade, ou colocar no chão, num canteiro, tá bom? Mas por enquanto, ainda precisa trocar de vaso. Mas, Tati, afinal de contas, como é que é essa história de trocar de vaso? Deixa eu te explicar uma coisa. Você não pode pegar uma plantinha pequena. Eu tô procurando aqui uma planta pequena. Deixa eu pegar aqui as mudinhas, ó. Você não pode pegar uma violetinha dessa daqui pequena, e ela tá num copinho 6. Você não pode pegar ela e já colocar num potinho 11, que é da violeta grande, ó. Ou esse daqui até o 15, ó, que é de uma violeta grande. Por quê? Porque tem muito substrato dentro do vaso, na altura do vaso, e é muito grande no diâmetro também. O que vai acontecer? Vai ficar muito tempo úmido e vai apodrecer a tua planta. Então, ela tá precisando só daquele pouquinho de terra e ela precisa se sentir segura para ir crescendo. Conforme ela vai crescendo, por isso que tem vários tamanhos de vaso. Conforme ela vai crescendo, você vai trocando ela de vaso, tá? E com a pata de elefante é a mesma coisa. Ela veio pequenininha, eu coloquei naquele vasinho menor que eu te mostrei. Depois eu coloquei nesse outro daqui, ó. Tava nesse outro daqui, que olha como é bem diferente o tamanho dele, o diâmetro, tá vendo? Então agora aqui onde ela vai ficar, cabe mais terra, mais substrato e ela vai poder ficar aqui por mais tempo. Quando for chegar o momento de tirar daqui, eu já posso passar para um vaso definitivo, que vai ser qual? Vai ser algum vaso de chão, assim, porque a pata de elefante, você sabe que é uma planta que ela cresce, ela vira uma arvoretinha, né? Então, vamos lá, que aí eu ainda vou falar pra você sobre a poda. Vamos plantar ela comigo. Agora, vamos fazer a camada de drenagem, ó. Bacia toda furada. Camada de drenagem. A pata de elefante, ela é uma planta do México. Então, ela se acostumou muito bem com o nosso clima, que é quente, que é sol, e ela gosta de sol pleno. Ela precisa ficar no sol pleno. Quanto mais sol para ela, melhor. Ó, coloquei as bolinhas, agora eu vou colocar o TNT nela.
Deixa eu pegar um TNT de um tamanho bom, que vai cobrir aqui o espaço todo. Pronto, assim eu cubro o espaço todo. Assim eu faço a camada de drenagem, agora eu vou colocar o substrato. O substrato para pata de elefante é um substrato bem arenoso, mas com matéria orgânica. Então, a gente vai usar uma medida de substrato, 2 medidas de areia de construção e 2 medidas de humus de minhoca, tá bom? E uma medida de carvão de churrasqueira. Não esquece do carvão de churrasqueira, que é importante para não tá dando fungos, né? A areia de construção, tem pessoas que me perguntam, pode substituir por perlita, pode substituir por brita pequenininha, caquinho de telha, pode substituir por algum material drenante, tá? Mas não coloca casquinhas de madeira, casca de pinos, casca de macadâmia. Arroz carbonizado pode pôr, casca de arroz carbonizado. Mas essas outras cascas você não coloca, porque essas cascas de madeira, elas seguram água, elas retêm água. E aí vai deixar o substrato úmido por mais tempo. Já coloquei o substrato. Agora eu vou colocar o carvão. Ó, tirar essa folha daqui. Aqui eu tenho pedaços menores de carvão. E aí eu coloco pedaços menores. Eu quebro todos eles. Eu vou quebrar com martelo. Agora eu já coloquei o substrato, coloquei o carvão um pouco misturado, um pouco aqui por cima, para ficar bem em contato com as raízes. E agora eu vou assentar. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Tirar essas folhas daqui, essas raízes daqui. Aqui assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acomodar a pata de elefante. Eu vou acomodar ela porque ela tem o jeito certo de plantar, que nem a rosa do deserto. Lembra que a rosa do deserto tem o caudex? Isso daqui não deixa de ser um caudex também, tá? Deixa eu tirar esse matinho que tá aqui, que não é pra estar aqui. Pronto. E agora, antes de replantar, a gente vai fazer a poda. E eu vou te falar qual é a poda da pata de elefante. A poda da pata de elefante é sempre nas folhas de baixo. As folhas de baixo você espera secar bem e você vai tirando elas, ó. Lógico, quando ela estiver muito grande, você não vai precisar mais tirar. Ela vai soltar sozinha. A minha pata de elefante, aconteceu aqui alguma coisa com ela diferente que eu tô vendo agora, descobrindo junto com você. Olha o que aconteceu com ela. Olha isso. Tá vendo? Eu não tinha reparado. Olha quanta folha seca que eu tirei dela. Olha isso. Tudo isso aqui é folha seca. Que se ela fica seca assim, enquanto a planta é pequena, ela pode ficar ajudando a proliferar fungo, a atrair insetos. Porque eles colocam ovinhos nessas folhas. Eles não se alimentam das folhas secas, né? Às vezes a gente pensa, ah, mas a folha tá seca, o inseto não vai se alimentar, não. Ele não se alimenta da folha seca. Ele usa para colocar ovinhos. Olha o que aconteceu nessa minha pata de elefante. Dá uma olhada. Ela era uma pata só comprida. O que aconteceu? Deve ter caído, isso daqui eu não cortei, tá? Deve ter quebrado, porque os cachorros andaram pegando vários vasos, por isso que ela tava dentro do canteiro. Ela não tava em cima da mesinha, ela tava dentro do canteiro, porque dentro do canteiro ainda bate sol, só que os cachorros não pegam. Eu acredito que quebrou essa parte, e olha, quando quebrou, nasceu esta outra parte daqui, ó. Porque acontece isso, quando você precisa ou você quer multiplicar a tua pata de elefante, olha que legal, vou te falar como multiplicar a tua pata de elefante. O que você faz? Quando ela tiver com o tronco assim mais comprido, você corta ela, e aí a parte de cima que vai ficar com as folhas, você replanta ou coloca num copinho com água, porque ela vai enraizar. E aí você pode replantar. Tem pessoas que já replantam no próprio vaso, espeta assim no próprio vaso e espera. Eu gosto de colocar num copinho com água, com bolinhas de hidrogel, que é para observar o enraizamento. E aí o que vai acontecer? Daqui pode nascer uma outra brotação também. Então, formas de você ter mudas de pata de elefante,
tá bom? Tem pessoas que têm a coragem, eu não tenho coragem, mas tem pessoas que têm a coragem de podar daqui, ó, bem em cima da pata. E aí, às vezes, ela já bifurca e começa a nascer duas hastes, dois caules. Outra forma de ter mudas é que aqui ela começa a nascer mudinhas também, ó. Começa a nascer, deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. Não, não tem. Tem uma começando, duas, começando a apontar, ó, 3. Tá vendo? Tá começando a apontar. Mas ela precisa estar bem maiorzinha para você conseguir tirar daí e passar para um vaso. Então, ela vai ficar aqui por muito tempo, por enquanto, e vocês vão observando conforme ela vai crescendo, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Assentei ela aqui bonitinha e vou completar com o substrato próprio para pata de elefante, que eu já falei para vocês. Mas espera aí que tem mais dicas para essa pata de elefante ficar linda. E olha que gracinha que ficou a bacia com a pata de elefante maravilhosa, que era uma bebezinha, e ela tá perfeita. Sabe por quê? A pata de elefante, isso aqui é dica de ouro, né, ó. A pata de elefante, ela não gosta de ficar com as pontas das folhas encostadas no chão, encostadas numa mesa. Conforme ela fica raspando, é um dos motivos de ficar secas as pontas. Se por um acaso as pontas estiverem assim para o alto, bonita, e mesmo assim ela tiver com a ponta seca, aí sim é falta de umidade no ar. Mas se você deixar ela num vaso muito baixo, aonde as folhinhas ficam raspando em cima de uma mesa, ou fica num lugar próximo que alguém fica esbarrando quando passa para lá e para cá, isso faz as folhas dela ficarem secas. Ela não gosta, tá certo? Eu coloquei aqui, você viu que eu finalizei? Com pedrinhas. Essa daqui é uma pedrinha de rio, mas é pedrinha que eu comprei pro aquário, ó. Tá vendo? Essa daqui é pedrinha pro aquário. Inclusive, isso é uma outra super dica. Se você quiser usar pedrinhas coloridas para enfeitar os seus vasos, você só compra as pedrinhas de aquário, porque as de aquário, elas são coloridas de uma forma que não solta nenhuma substância na terra, no substrato, porque ela é feita para não soltar nenhuma substância na água, né? Dentro do aquário, que fica o tempo todo dentro da água. Então, não vai soltar nenhuma tinta, nenhuma substância, nada que vai prejudicar a tua planta, tá? Se você quiser colocar outras pedrinhas coloridas, lembra de comprar de aquário, tá bom? Eu usei essa porque eu já coloquei no meu aquário o quanto eu queria e sobrou. Então, eu usei. Mas eu também compro em casa de material de construção pedrinha de rio, que é a mesma coisa. Só que eu compro na casa de material de construção. Também pode usar, tá bom? E ficou assim, eu acho que combinou muito essas pedrinhas. O que você acha? Fala aqui pra mim, nos comentários. Você acha que combinou? Até o vasinho, essa bacia lilás, eu acho que combinou com o verde. Olha, eu acho que tá demais. Tá muito bonito, né? Então, agora vou finalizar esse vlog e até o próximo vlog, onde eu vou estar aqui fazendo a manutenção das plantas. Eu vou estar sempre fazendo a manutenção das plantas e dando dicas de alguma planta específica. Ai, ela ficou tão linda, não é verdade? Um beijo, fica com Deus, até o próximo.